numa guerra realmente, usando a autoridade do nome de Jesus e combatendo pelo nosso lar. Agora, nós temos que ver como é que nós estamos. Tem horas que parece que estamos como Adão. Vamos ver, o que é isso aqui, pastor Jaime? É Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3. Começa no versículo 7 em diante. É a queda quando Adão e Eva, comeram do que não poderiam comer, que não deveriam ter comido. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eu tenho dito que passa até cômico, né? Como é que Adão e Eva vão se esconder? Mas às vezes também nós estamos fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós ouvimos a voz do Senhor. Aquela palavra está falando conosco, aquela mensagem está falando conosco. E nós esquecemos que Deus, Ele vê todas as coisas. Vamos ver aqui alguns versículos da Bíblia, para mostrar isso aqui. Vamos começar lá no meio da Bíblia com o livro de Salmos, 33, versículo 13. Vamos ver isso aqui? O que ele diz lá? O Senhor olha desde os céus e está vendo quem? Todos os filhos dos homens. Quem está atrás da árvore? Entenda bem, onde eu estive ontem à noite, onde eu estava de madrugada, onde eu estava um pouquinho antes do culto começar aqui, o que eu estava fazendo. Quer dizer, ele vê todas as coisas. Aí a palavra vem, a mensagem. É como se Deus estivesse falando só com você. Eu sei onde você estava, eu sei o que você tem feito. Aí vamos ver um pouquinho mais, é o Salmo 139, versículo 7. Esse eu não dei no outro culto, não. Ele diz assim, olha só. Ele diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Alguém pode? Não pode. Quer dizer, para onde irei? Vou me esconder, posso? Eu não quero encontrar ninguém, aí eu vou para um lugar que ninguém vai me ver. Com Deus, não. Só mostrando isso aqui. Aí vamos no Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Podemos entender que é a arma mais poderosa da época, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você pode, de uma tal maneira que Deus sabe, olha para mim, Deus sabe quando é pensamento, quando é intenção do coração. Deus sabe quando é tentação, quando é pecado. A tentação pode vir, você não é responsável. Aqui não. O que a boca fala, o coração não é do que a mente está cheia. Então você fecha a porta, porque no coração tem a palavra de Deus. Não, não quero, em nome de Jesus. Mas é o 13 que é profundo. Diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Aí ele é bem amplo, não está falando só dos homens, não. Por exemplo, às vezes tem uma bactéria escondida no corpo que a ciência não consegue encontrar, mas Deus vê. Isso é muito importante, que Deus vê todas as coisas. Mas vamos falar hoje dos homens, né? Mas que não há criatura alguma encoberta diante dele, né? E diz assim, todas as coisas estão nuas e patentes, firmes, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, o Adão parece que estava esquecendo isso aqui, ou não tinha esse conhecimento, não tinha esse entendimento, que ele se escondeu. Aí Deus, eu tenho dito que ele age como se não fosse Deus. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Ué, será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro, mas aqui é o quê? É a oportunidade. É uma coisa que muitos teólogos não aceitam, acham até que é uma desculpa quando se fala isso, mas é verdade, é o livre-arbítrio. Deus dá a você o poder de decisão. Quer dizer, Ele sabe tudo, mas Ele dá a você o poder de decisão. Adão, onde estás? Parece cômico. Já pensou Deus olhando para um lado, olhando para o outro? Onde que Adão está? Onde Adão se escondeu? Hein? Não. Deus está dando a chance para ele. Ou ele se apresenta ou não. Porque se ele não se apresenta, Deus não poderia se comunicar com ele. Somos nós. Mas, pastor Jaime, explique melhor. Quando é que nós ouvimos a voz de Deus? É quando nós ouvimos uma pregação, que pode ser a pregação como você está ouvindo agora, pode ser até uma conversa informal entre 2 amigos, e a pessoa cita um caso.
né? Sendo um caso que é o seu caso. Quer dizer, um caso que é idêntico ao seu caso. Deus pode usar essa pessoa para falar com você dessa maneira. E às vezes até lendo a Bíblia, aquilo te chama a atenção. Eu estava tendo hoje uma reunião com os irmãos, já os obreiros, pregadores, eu estava explicando que a pessoa, que eu vou falar na segunda parte, a pessoa, entendeu? Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos. Aí eu estava explicando para eles. Eu disse, nós tivemos um livro lançado recentemente, quer dizer, lançado no nosso meio. Você já leu esse livro? Aí, a maioria não leu, alguns estão lendo, outros, né, talvez nem começaram a ler, e pouquíssimos já leram ele. O que é aquilo ali? Aquilo são revelações de Deus, ensinamento que Deus usou um homem para escrever. Claro, você vai reter o que é bom, mas aquilo faz o quê? Aquilo faz você ser forte, fortalece você. À medida que você ouve a pregação fortalece você, a palavra fortalece você. E Deus, então, não tem querer, a pessoa cresce, né? Cresce. Eu estava mostrando o pastor Leandro, eu tenho um sobrinho neto, filho de um sobrinho. Há pouco tempo o garoto, ele era pequenininho, o pai dele é mais ou menos da minha altura, entendeu? Mas o pai dele é fortinho, né? Bem fortinho mesmo. E ele há pouco tempo era um menino, parecia a miniatura do pai, pequenininho, fortinho também. Mas o garoto despertou para jogar bola. Talvez porque tem um tio na família que teve, e começou assim, hoje ele é um atleta, hoje ele é zagueiro de um grande clube lá do Rio de Janeiro, não dos maiores, não, é como se fosse um grande clube, sim, já foi clube de nome grande lá fora, é sub-15 ainda, esse garoto está começando a vida esportiva. Aí eu mostrei para o pastor, é um atleta, o garoto está alto, esquinho, dentro da grupo de atleta mesmo, quer dizer, mas ele se esforçou para aquilo. Quando ele teve entender o que ele tinha vocação para o futebol, o que ele fez? Desculpe os que estão mais cheinhos, mas para jogar futebol, não é verdade? Você tem que, um atleta, você não, bem que tem quantas exceções da vida, o Maradona, mesmo gordinho, ele jogava muito, tem outros muitos que é craque, mas voltando à seriedade, geralmente o atleta se fala, é um atleta, ele tem lá um acompanhamento e tudo, os outros são franzinos demais, tem que desenvolver músculo neles, né? Nós tivemos um grande jogador, talvez, no meu entendimento, depois do Pelé, o maior jogador, o Zico, ele era muito franzino, né? Ele teve que desenvolver, se tornar um homem forte. Mas por que eu estou falando isso? Espiritualmente, você tem que ouvir a Deus. E às vezes Deus quer falar contigo, mostrando que aquilo ali está errado, que o que você está fazendo não é certo, e você se esconde. Deu para entender quando é que Deus fala? E você, Deus, obrigado por ouvir a tua voz. Senhor, me ajude, eu vou me acertar. Muda em mim, então, o que tem que me ajude. Assim como o Senhor está falando na sua palavra. Mas a pessoa não quer. Deus insistiu com Adão, Deus insiste. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Tem gente que desiste do outro. Deus nunca vai desistir do ser humano. Mas se ele se esconder, Deus não poderá falar com ele. Deus não poderá falar. É uma coisa também debatida, que eu pergunto sempre, Deus tudo pode? O que você pode responder para mim? Sim ou não? Sim, mas isso é relativo ou absoluto? Muita gente acha absoluto, eu acho relativo. Ué, como assim, pastor Jaime? Ele não está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se, então não é absoluto. Se alguém ouvir a minha voz, se a pessoa não abrir, Deus não vai entrar, então não é absoluto. Deus pode entrar na sua vida se você não quiser? Não pode, então não é absoluto. Você vê? Quer dizer, Deus entra quando você permite. Quando Adão ouviu a voz dele, Adão sabia que estava no erro, quer dizer, você ouve. Por favor, não fique ofendido. Imagine, eu prego aqui esse dia só, quem está no adultério, Deus não vai abrir uma exceção para você. Você tem que ser marido de uma só mulher. Você tem que conhecer, que talvez você está porque você não conheceu a Cristo ainda. Deus não vai poder quebrar o seu galho, e tudo bem. A pessoa ouve aquilo ali, né? Mas se eu estou falando do adultério, e não é com você, nem se ofende. Você sabe que Deus não está falando contigo, quer dizer, você não está ouvindo a voz de Deus, porque não é com você. Entenda? Eu vou dizer, olha, os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada. Se a pessoa não está, não sei. Mas se ela não está, ela tem duas opções. Ou ela se esconde, como Adão se escondeu, sabe que Deus está falando com ela, Deus está querendo salvá-la, mas ela prefere continuar daquele jeito, então ela se esconde. Mas se ela quer se apresentar dela, se apresenta a Deus, me ajude então, me acerte então. Quer dizer, eu quero ser um homem de Deus, quero ser uma mulher de Deus. Tem gente que não quer.
Então, dá para entender isso aqui. Aí Deus falou com ele. Outra vez, parece que Deus não era Deus. 10. E ele disse: Adão, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Mais uma vez. Ué, Deus não sabia que ele tinha comido? Sim ou não? Sim, mas ele queria ouvir a boca de Adão. Quer dizer, Deus sabe tudo a meu respeito. Ele quer. Quando ele fala, ele ouve pregar, ele fala, não é para te condenar. Nunca a palavra de Deus é para condenar o homem. João capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos que o Filho não era um homem que estava no céu. No princípio, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. Hoje se comemora isso, né? No nosso calendário, tem outro calendário que é dia 7 de janeiro, sabe que tem outro calendário, né? Que o pessoal na Rússia, o leste europeu usa muito, né? Só para você entender. Então nós não brigamos por causa do dia não, para nós tanto faz o dia, que nós sabemos que ele nasceu. Então ele se fez carne, homem, pessoa humana, Jesus, e habitou entre nós. Pronto, está feito aí, está claro para nós, mas ele é o Verbo. Então podemos, sem mudar a Bíblia, Deus enviou a sua palavra ao mundo, ela se fez carne, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra é para salvar. Nunca a palavra de Deus é para destruir o homem. Não, tanto que ele fala que eu e você não devemos falar palavras de condenação, e ele vai falar, não, a palavra de Deus é para salvar. Eu brinco com as pessoas, é mais ou menos como aquele remédio que arde, mas cura, aquele xarope que é amargo, né? Mas vai fazer um bem para você, é necessário. Muita gente não quer. Ele então ouviu a voz de Deus, se explica com Deus: Deus, eu ouvi. Mas aqui que está a lição de hoje, que eu dei de manhã. O que, pastor Chay? Ele não falou: Deus, ela me deu e eu desobedeci a tua palavra. Esse é o problema. Ele não estava entendendo isso. Quando você obedece a alguém, você desobedece a palavra. Quando a pessoa te oferece algo que está contra a palavra, pode ser o pregador da igreja, você não tem que seguir o pregador, você tem que seguir a palavra de Deus. Você não tem que seguir uma igreja, você tem que seguir, claro, você tem que ter uma igreja para congregar, mas você tem que seguir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é Deus conosco. Se você seguir a palavra de Deus, Jesus falou, João 8,12. Isso foi palavras diretas do Senhor, não foi ninguém, entende? Ele falando direto. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue não terá, irmão. Mas aí as trevas aparecem. Como é que aparece? São coisas que contradizem a palavra, que às vezes são como Adão e Eva. A Eva viu que o fruto era, entenda bem, de bom de orar, para dar entendimento. Ela desejou aquilo, mas sabia que era contra a palavra de Deus. E quando Eva deu para Adão, ele disse: você está doida, maluca? Entenda, mas não, ele já foi querendo, quer dizer, porque aí não vai ser eu, foi outro. Não, eu não tenho que saber, eu sei o que é errado, ninguém pode me induzir. Mas não fui eu, foi ele quem fez, foi ela quem fez. Mas ele deu para você. E você aceitou. Então não aceite. Esse é o segredo, é seguir a palavra de Deus e você não terá trevas. Aí vem mais para nós agora, que vai começar, como diz, esquentar, né? Ficar forte. Lá na primeira carta de João, capítulo 1. Primeira de João, capítulo 1, versículo 5. Jesus dizendo para nós aqui, o apóstolo, vamos por ele. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é a luz. O que é isso? Deus está na sua palavra. Tenho que parar e explicar, sempre lembrando que tem pessoas começando. Veja lá o que você, a quem frequenta aqui conhece bem, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Deus é luz. Daqui, Deus está na sua palavra, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que sou crente, sou cristão, sou seguidor de Jesus, mas ando fora da palavra, estou mentindo, irmão. Eu tenho que pedir para Deus, Deus me perdoa. Eu tenho que ver, se eu quero vencer
Estamos terminando o ano, começando o outro. Se eu quero vencer, eu tenho que seguir a palavra de Deus. E quando eu ouvir a palavra de Deus, ela está me mostrando que tem algo errado, não é para eu me esconder, é para dizer, Deus, obrigado por essa palavra, eu vou me acertar. Hoje eu vou fazer. Como eu tenho te explicado aqui, coisa de sentimento, no Brasil é um país muito polarizado, o mundo é polarizado hoje, né? Entre chamada direita e esquerda, mas já teve muito, se usava o termo capitalismo e comunismo, se ouvia muito isso. Aí veio um tentando ser meio termo, mas não conseguiu. A pessoa não fica de um lado, e hoje tem muito isso. Aí você ouve a pessoa dizer assim, eu odeio esse pessoal de esquerda, não. Eu odeio as ideias deles. Me entenda bem, mas nós não podemos odiar o nosso próximo. Por mais que ele seja uma pessoa que seja contra as nossas ideias, que ele tenha ideias completamente contrárias às nossas, que tome decisões que até venham nos ferir, mas nós não podemos de maneira alguma odiar uma pessoa. Porque se eu odiar, eu não estou mais seguindo a palavra. Porque a palavra diz, Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. O que é amar, pessoal? É querer bem. Amar não é relação social de beijinho no rosto, não. Amar é querer bem, mesmo que a pessoa tenha feito algo errado, está fazendo algo errado, eu não vou ficar com ódio dela, eu vou orar para Deus, abre os olhos dessa pessoa. Eu tenho falado para a igreja, você vê na tele, você logo identifica uma pessoa quando ela está seguindo a Jesus ou não. Está lá no serviço, está lá na hora do noticiário, lá na hora do almoço, está no refeitório da igreja, ou na televisão lá no restaurante, onde for, e passa uma cena de um crime, de uma coisa. Aí o cristão, o irmão da igreja. Outro é pregador, assim, filho do diabo. Eu falei que é palavrão de crente. Né? Ele fala, filho do diabo, filho do cão, esse miserável aí, olha só, esse cara tem que queimar no fogo do inferno. Esse cara não está seguindo a Jesus. Quem está seguindo Jesus? Oh, meu Deus, misericórdia, que esse homem te conheça, que esse homem se arrependa. É diferente, não é? Você vê? É dessa maneira. Assim, pode ser até demais. Mas assim é a mulher que o marido dela está traindo, ou ela sabe que uma outra mulher está em cima do marido dela, essa filha do diabo, essa sirigada, essa Jezabel, né? E não sei o quê. Não, Jesus, que essa mulher se converta, que ela te conheça, Senhor, que ela conheça o teu amor, conheça o teu poder. É diferente, pessoal. Nós temos que verificar. Não estou querendo chamar você para ser crentão, não, é ser seguidor de Jesus, não andará em trevas. E também, aí quando vem uma doença, uma enfermidade, eu não se apavora, você está amaldiçoado a doença, em nome de Jesus. Por quê? Aí você segue a palavra, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Aí tem um diagnóstico de uma doença incurável, uma doença incurável mesmo, e você está amaldiçoado essa doença, mas é incurável, mas para Deus não há impossíveis, porque você não está só, entenda, seguindo aquela parte, não é todo. Lembra? Não é só de pão que viverá o homem, quer dizer, não é só dessa parte que eu estou falando agora que você viverá, não é só isso que você tem que ouvir. Eu dou essa palavra e todo mundo diz amém, pastor Jaime, é mesmo, eu não tenho que aceitar a doença, ela está amaldiçoada, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus, está certo, mas eu não vou assistir o ódio no meu coração, eu não vou agir conforme o mundo age, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo, eu estou seguindo a palavra de Deus, e seguindo a palavra você vai recebendo luz de Deus, vai se tornando uma pessoa forte, e no dia da adversidade, a sua comunhão está plena com Deus. Eu dei até exemplo da alimentação, né? Que a pessoa às vezes não quer, ela quer comer só uma coisa, tem que comer. O papai, a mamãe prepara, aí dá lá o bifezinho para a criança, mas dá lá o arroz ou o macarrão, que tem um carboidrato ali, e dá uns legumes, tem fibras e tudo, mas isso aqui eu não gosto, não, é necessário. Então somos nós, não é só o pão, quer dizer, não é só a cura divina, não é só a prosperidade, não é só as bênçãos, são essas renúncias, ou esses sentimentos que nós devemos de ter e os que nós não devemos de ter, para quê? Para verdadeiramente seguirmos a Jesus, para mostrarmos que estamos andando na luz, para o mundo ver que existe diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve, não é aquele que serve, não é só aquele que diz, eu ando por cima, irmão, eu sou cabeça, não sou cauda, o diabo está embaixo dos meus pés, eu creio. Tudo bem, está certo, o cristão é vencedor, mas é esse, que os sentimentos deles estão pautados na palavra de Deus. Essa pessoa se torna forte. Não se esconda de Deus, se Deus falou alguma coisa com você. Repito, pastor prega, mas quem fala é Deus. Se você ouviu a voz de Deus,
Hoje, diga a Deus, eu vou começar a orar por aquele colega de trabalho que faz tanto mal para mim, Deus. Vou começar a orar por aquela autoridade, tem sido no meu entendimento, ela é uma praga para a nação. Eu vou orar para ela se converter, para ela conhecer Jesus, vai mudar. Você vai ter o brilho, a vida de Deus em você. Amém? Daqui a pouco tem mais. Vamos ver testemunhos agora, pessoal. Deixa eu ver quem colocaram para nós. Eu estive em Franco da Rocha. Foi bonito. Por favor, é rapidinho. Graças a Deus. Fala, o senhor não está conseguindo abaixar dessa, não? Não consegui abaixar. O que era? Muita dor, ó, que eu cheguei aqui na minha coluna. E agora abaixa aí? Agora abaixa. Olha aí, pessoal, parece uma menina, tá vendo aí? Glória a Deus. Jesus é bom, né? Tá com a dor nas costas, agora não estou sentindo Não mais. está sentindo mais? Não. Amém. Glória a Deus. Nas costas, pastor. Passou também? Quanto tempo? Faz uns dias já. Uns dias, glória a Deus. Era dormência no braço aqui. Eu estava vendo o senhor mexer o braço na hora da oração, para assim. Dormenta aqui. E melhorou? Melhorou. Glória a Deus. Agora não estava dormente meu braço, mas estava sentindo um pouco de dor aqui. E no dia 20 agora eu recebi um diagnóstico de hérnia de disco. Mas eu não fui falando, não aceito. A palavra de Deus está acima disso. E eu estou sentindo melhor. E aí quando o senhor estava orando, eu senti um fogo assim, tipo arrancando uma coisa assim. Eu estou me sentindo muito leve. Isso aí. Eu estava com a dor nas costas, na coluna, muito doendo, eu não podia agachar. Quanto tempo a senhora estava sentindo essa dor? Melhora, depois volta de novo, a semana quase toda. Não podia agachar, não podia pegar um peso, um baldinho de água já ficava sentindo dor, doía. Com a dor nas costas, agora não estou sentindo Não mais. está sentindo mais? Não. Amém. Glória a Deus. A senhora não fazia isso de jeito nenhum? Fazia, mas doía. E agora eu faço, não está doendo. Não, sem dor nenhuma. Saindo com a bênção e a vitória. Em nome de Jesus. Antes da oração, eu estava com muita dor nos pés, que eu trabalho muito tempo de pé. A fascite plantar minha estava doendo. E há quanto tempo a senhora estava sentindo essa dor? Essa dor, ela vai e volta, né? Porque eu trabalho de pé há muito tempo. Já estava uns 2 anos sentindo assim. Há muito tempo de pé, que eu trabalho de pé, estava E doendo. não está sentindo mais? Não, falei. Toma posse dessa bênção, em nome de Jesus. A dor desapareceu. Amém, em nome de Jesus. Valeu a pena ter vindo hoje? Com certeza, a vitória está garantida. Minha perna aqui no meu nervo ciático. Fazia uns 3 meses que à noite, quando eu deitava, doía bastante. Fazia uns 3 meses que doía bastante, né? E agora? Agora está bem mais leve. Mais leve. Glória a Deus. Agora a senhora anda, se a senhora andar normalmente, não sente mais nada? Agora eu não sinto mais nada. Não está sentindo mais nada? Sentindo mais nada. Tá? Em nome de Jesus. Valeu a pena a senhora ter vindo hoje? Valeu a pena, sim. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, mas tem matéria nova. 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu vou me fortalecer, pastor Jaime? O próprio Paulo vai nos ensinar algumas dicas, essa semana dando algumas dicas. Como é que nos fortalecer? Uma coisa é a oração, irmão. Mas não é orar por orar, é orar com esse propósito. Quer dizer, que você pede a Deus esse fortalecimento. Aqui na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, veja comigo. Diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vamos lá, vos conceda que sejais corroborados com poder. A palavra parece difícil, né? Corroborados. O que quer dizer essa palavra? Fortalecidos. Só isso. Né? É o sinônimo dela. Quer dizer, que buscam que sejais fortalecidos com poder. Mas veja como, pelo seu espírito no homem interior. Quer dizer, você deve pedir a Deus, eu quero ser fortalecido com o teu poder no meu homem interior, quer dizer, no meu interior. De uma tal maneira que você vai ter o quê? Versículo 10, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, quer dizer, você vai ter a morada dele em você. Quando você está se confrontando com o mal, se depara com o mal, você não treme, aquilo que eu falei. É um diagnóstico de uma doença terrível, você não perde a paz. Jesus, essa doença não vai prosperar. Ela está amaldiçoada em teu nome. Essa doença não vai continuar no meu corpo. Você vai com autoridade, você não treme. Mas se você não está fortalecido, você treme. O médico, a pessoa fala, é um câncer.
olha, o seu caso é sério, você pode ter um infarto a qualquer momento, um derrame, você tem que passar por uma cirurgia, quer dizer, você se assusta. Ou quando você descobre algo do filho, ou da filha, do marido, ou da esposa, do pai ou da mãe, quer dizer, você entra em pânico, você entra em desespero. Mas por quê? Porque ele não está habitando em você. Se ele estivesse habitando em você, não, ele está comigo. Imagine, ele está comigo. Nós temos duas comparações que fazemos. De um homem muito rico, entenda bem, e o outro de uma pessoa muito forte. O que é um homem muito rico? A pessoa diz assim, olha, você tem que, entenda, para comprar isso tem que ter tal dinheiro. Mas seu pai tem muito dinheiro, você não acha aquilo caro, né? Porque você sabe quem é o seu pai. A outra é que fica melhor para nós a explicação. Você está do lado de uma pessoa muito forte, então você não treme diante do mal. Eu contei, até minha irmã me corrigiu, ela falou que tinha uma outra pessoa que se via até mais forte. Eu era garoto, eu tenho uma irmã que hoje ela já é bisavó e tudo, né? E essa minha irmã era meia valentona quando era pequena, né? Quando eu era pequeno, ela era mocinha e eu era garoto. Ela é de 52, eu sou de 58. Quer dizer, hoje não tem tanta diferença, mas naquela época tinha. O garoto, quer dizer, quando ela tinha 14 anos, eu tinha 8. Fazia diferença, né? Quando eu estava com 10, ela estava com 16. Então já fazia uma grande diferença. E os garotos tinham medo dela, porque ela era meia valentona, meia brigona. Então o pessoal tinha receio dela. E quando, quer dizer, você pede uma pessoa que é valentona, você se sente forte. Imagine quando você tiver a certeza que Deus está morando com você. Você vai ter medo de quê? Não é verdade? É o garoto, irmão, quando está perto do papai, a criancinha, ele não tem medo da cuca, do bicho papão lá, sei lá, entenda bem? Porque agora tem os bichos modernos, né? Então, um dos bichos da minha época, tem os bichos modernos. Você não vai ter medo, não. Meu pai dá um soco naquele bicho lá, e diz, não é assim que o garotinho fala, a garotinha fala, né? Papai é muito forte, não sei o quê. Até um pastor estava conversando comigo, que ele tinha um carro bem simples, e outros tinham um carro mais coisa. Aí ele perguntava para você, qual é o melhor carro? A menina, que ele tem menina, ela fala assim, é o carro do papai, é o melhor carro que tem, é verdade. Qual é o melhor carro? É o seu. Se você é um Gol, né? Se o outro tem a Mercedes, do outro é problema dele. Mas qual é o melhor carro? É o Gol, que é o seu, né? Sempre você fala, o melhor carro é o meu. Então, melhor é quando você tem certeza que o melhor realmente está contigo. Então, como é que eu faço? Ore. A segunda coisa é Jesus que explicou isso para nós. João 14, 23. É a maneira de você ser forte, ter a vida de Deus com você. João, capítulo 14, versículo 23. Isso aqui é bem conhecido nosso. Ele diz assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Vamos lá, pessoal. E viremos para ele e faremos nele morada. Então você ora, você pede a Deus para te revestir com poder no seu homem interior, e você guarda a palavra que você ouve, mesmo que seja uma coisa como, lembra Adão e Eva? Eles desprezaram a palavra, não despreza a palavra. Mesmo que a coisa seja lucrativa, vai te dar dinheiro, mas vai fazer você desprezar a palavra. Não quero. Não quero. Não quero de maneira alguma. É a mesma coisa, pode ser prazerosa, mas não está de acordo com a palavra, você não sai. Vai chegar um momento que isso aí não vai ser um mandamento, vai ser um prazer. O salmista fala isso no Salmo 112, quando ele explica no versículo 1, ele diz assim, bem-aventurados, olha só, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Vamos lá, pessoal, que em seus mandamentos tem grande prazer. Quer dizer, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida, não é quando você obedece porque tem que obedecer. Olha para mim, eu tenho que obedecer, né? Não, você tem prazer em dizer não ao pecado, dizer não àquele sentimento de ódio. Entenda bem, quando alguém te fere, quando você vê, quer dizer, você vê todo mundo agindo e você louva a Deus. Deus, eu já não estou agindo como eles. Lembra do programa? Passou lá o político, ou a autoridade, lá o juiz, que faz coisa errada, você é filho do cão, filho do diabo. Não, você não consegue mais falar isso. Opa, ele está habitando em você. Você agora está fortalecido nele. Você conseguiu, entende? Você não está agindo como os outros. Você agora pode. Paulo falou, lembra? Filipenses 4, ele diz, posso todas as coisas naquele
Mas se ele não te fortalece, você não pode. Você não pode perdoar porque você não está fortalecido. Você não pode enfrentar de cabeça erguida o mal porque você não está fortalecido. Você enfrenta, mas temendo igual aos outros. Você se revolta igual aos outros. Não há diferença. Fernando cantou. O crente salvo faz a diferença. Você não está fazendo a diferença. Você está igual aos outros. Qual é o seu sentimento? Está ali, vamos dizer assim, um evangélico, uma pessoa de outra religião ou de nenhuma religião. A sua reação é igual dos outros. Não. O crente salvo faz a diferença. É diferente quando fala, ele fala, oh, meu Deus, que esse homem te conheça. Que seja até um crime, não estou dizendo autoridade, não. Um criminoso, um bandido. Fez uma coisa horrenda aí, abominável, aquela coisa hedionda mesmo. E devia você falar, filho do diabo tem que queimar no fogo do inferno. Meu Deus, que esse homem se arrependa, que ele te conheça. Que ele conheça o teu amor. Que ele veja a maldade que ele fez com uma família, com uma pessoa, que ele venha se arrepender disso, para que ele conheça e venha clamar a tua misericórdia. É diferente o salvo, irmão. A mesma coisa de descobrir que uma mulher está fazendo, de vez de você ficar com ódio, não, nem com ódio do marido, meu Deus, que meu marido te conheça, a minha esposa te conheça, venha se arrepender, porque se não arrepender, você está liberado, entenda bem, mas não é assim que temos que agir. O crente salvo, por isso que Jesus falou que a porta é estreita e o caminho é apertado. Tem que fazer, tem que verificar, você tem que se fortalecer. Vamos voltar, senão eu dei totalmente diferente do que dei de manhã, mas é a mesma mensagem. E ele está dizendo, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para que, 11, revestivos de toda a armadura de Deus, toda, irmão. É o capacete, meu irmão, entenda bem, a couraça, é a luva, tinha no broquel, era um escudo pequenininho, se usava aqui no punho, se levar, todo tem que ir. Você tem que ir, não pode, quer dizer, você não adultera, você não rouba, você não se prostitui, mas você é frágil emocionalmente, os seus sentimentos é como dos outros. Não, estão levantando um povo forte, um povo que vai fazer diferença. Desculpe, não é povo bobo, não. É povo que tem sentimento de Cristo. Tem nele o mesmo sentimento. Ele está revestido toda a armadura de Deus para que, olha só, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, aquela amizade é uma cilada, irmão. Você não entra. A Bíblia diz, fuja da parede do mal, você não entra. Não se tem essa amizade assim, homem e mulher, por exemplo, né? Não é meu confidente, para com isso, irmão. Quem é confidente é o Espírito Santo. Tem que verificar isso. Você não cai nas ciladas do diabo, nas armadilhas. Aquela provocação é para você ficar irado, para você desprezar a palavra de Deus. Ah, pastor, eu tenho razão, sim, mas o homem tem que vencer a si mesmo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tem que negar. Não, eu não vou ter. No passado, bateu, levou. Eu não levo, hoje não, é diferente. Eu estou seguindo a Cristo. Isso é a cilada do diabo. Quer dizer, o diabo sabe que você, então ele usa alguém para te ferir, para te magoar mesmo, para te xingar, para você explodir, para você cair na cilada dele, essa cilada do diabo. Não pode, de maneira alguma. Volto a falar do alimento. Entendo? Eu não gosto de comer o brócolis, não gosto de comer o quiabo, não sei o quê, mas ali tem vitamina necessária, entendeu? Tem fibras, tem coisa que é necessária para o seu corpo funcionar direito, a pessoa não vai. Quer dizer, esses alimentos espirituais, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, e essa palavra sai da boca de Deus, e a pessoa não quer. Ela vai ser fraca, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, não é contra aquilo que estamos vendo, mas sim contra os principados e a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pastor Jaime, eu faço tudo e não consigo, ele não para de beber, porque tem um demônio, você não tem que lutar contra o demônio. Demônio, você está amarrado, você não tem poder, o teu vício, o teu domínio sobre ele está quebrado, é assim que se fala, correndo, hein? Portanto, tomai o quê? Toda a armadura de Deus, toda, irmão, não fica escolhendo palavra, não. Lembra daquela brincadeira? Até deixar aqui, você diz, ó Deus, isso aqui é caixinha de promessa, que o pessoal usava muito isso, botava versículo B, hoje tem a internet, aí eu falei que parecia o realejo do periquito na praça, né? O pessoal mais antigo deve lembrar disso. Aí a pessoa pede, não pode que eu vou mostrar não. Aí diz assim, olha só,
Até a mensagem que daqui é Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Aí você ouve uma palavra e sai assim: arrependa-te, pecador. Você coloca de novo e fala: Deus, me dá outra. Você não quer, irmão. Você tem que ter toda a palavra que sai da boca de Deus. Não estou dizendo que é essa aqui, não. Né? Estou dizendo é você ficar atento ao que Deus está falando. Hoje nós vamos orar, mas você sai daqui forte. Só se você não quiser. Só se você quiser se esconder atrás da árvore. Mas se você não quiser, você vai falar com Deus: Deus, eu quero ser forte. Eu não quero viver queimando de raiva, de ódio, como as pessoas lá de fora. Né? Eu sou diferente. O marido vai notar isso, a esposa vai notar, o filho vai notar, a filha vai notar. Meu pai mudou. Não é assim que meu pai faz. Vamos dizer que no passado você era assim, você muda. Quantas pessoas caíram na cilada do diabo aí, estão pagando um alto preço. Não é verdade? O diabo usou uma pessoa para te ferir, para te magoar, e você bateu, levou e hoje você está pagando o preço. Não. Quantas pessoas pudessem refletir? Missionário que conta um caso, vocês já ouviram isso, que ele disse que ele nem sabia por que aconteceu aquilo. O homem entrou na igreja com um revólver na mão, que era o pastor, que era o missionário. Precisava ter um homem que não faz, o homem está calmo que eu vou atendê-lo com amor. O que houve, meu amigo? Eu não sei nem porque eu estou aqui, porque eu vou matar aquela miserável. Matar quem? A minha mulher. Mas por quê? Porque fez o que não tinha que fazer. E começou: você ia matá-la? Que ela não vale nada. Foi a palavra que ele deu, que o missionário pegou, e Deus colocou a palavra. Não, ela faleceu. Aí ele, já pensou você falar? Ele fala: ela não vale nada. E você fala para ela: não, ela vale sim. Com o revólver na mão, ele chegou perto dele e falou assim: sim, senhor, ela não vale nada mesmo não. Eu falei que não vale. Vale. Vale o quê? Vale 30 anos de cadeia para você? Ele parou, guardou. Pastor, o senhor está certo mesmo, hein? Palavra que Deus deu na hora. Não vale nada, vale 30 anos. Quer dizer, o diabo usou os dois lá, ela e o cidadão, para cometer o adultério, entenda bem, e ele agora com raiva vai matá-la. Quer dizer, aí vai acabar com a vida dele, acaba com a vida dela, porque ela morre no pecado, entenda bem, e ele vai para a prisão. Isso que é no nosso país. Foi outro país aí, tem até morte também. Coisa séria, cuidar, se fortaleça. Deus, você não se esconda. Se hoje ouvirem Salmo 95, versículo 7, se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Já citei: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não se esconda atrás da árvore, não. Meu irmão, se apresente para Deus: Deus, eu preciso de mudar. Muda. Aí nós vamos lutar pela sua família. É uma guerra que estamos fazendo quarta-feira. Nós vamos lutar a sua guerra. Eu estou dando para você as armas espirituais. Você não pode entrar fraco nessa batalha, porque a batalha é sua. Nós vamos entrar juntos, nós vamos nos unir em batalha contra o mal, seja o que for. Aí pode ter obra de macumba, feitiçaria, nós desmanchamos em nome de Jesus. Nós combatemos mesmo, e pode ter certeza, é o resgate da sua família. É a Operação Resgate, trazer de volta quem está nas mãos do inimigo, do álcool, das drogas, da prostituição. Deus vai operar.